Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com Frei Claudemir, que é pároco e reitor da Basílica Menor Santo Antônio do Imbaré. Aliás, como eu estava comentando, é a basílica da minha infância, meu Deus do céu, tão querida e querida aqui na cidade, não é verdade? Claro, a gente sente o quanto o santista tem esse amor e demonstra esse amor pela Basílica de Santo Antônio do Imbaré. A gente percebe a devoção a Santo Antônio, que vai assim alcançando gerações e gerações. Essa devoção de um santo tão popular e, é claro, também pela beleza da própria igreja, que é rica em expressões artísticas, a arte sacra, Sim. Desde as pinturas, das imagens, as estátuas que lá estão. Então, hoje vamos falar um pouco, uma data tão importante para nós cristãos, não é? Sobre a Páscoa, qual é o significado da Páscoa, o que nós estamos comemorando no dia de hoje. Olha, Mônica, a gente como cristão, a cada ano, vive a espiritualidade da Quaresma em preparação à Páscoa. Então a igreja propõe esses 40 dias recordando a memória do povo de Deus. Então, 40 dias para rememorar os 40 anos no deserto, os 40 dias de Jesus também, no período em que ele vai para o deserto e lá passa por tentações. E aí a gente costuma dizer o seguinte, esses 40 dias em preparação à Páscoa faz com que a cada final de semana o cristão possa fazer um exame da sua consciência, como se estivesse arrumando a sua casa, a sua vida, para celebrar a Páscoa. E são 40 dias a partir de? A partir da quarta-feira de cinzas. Da quarta-feira de cinzas. Justamente. Sim. E a Páscoa quer dizer passagem, né? Vem do hebraico, pessá, e quer dizer passagem. A passagem da escravidão para a libertação da casa do Egito, onde o povo de Deus estava escravo, para a terra prometida. E é claro que para nós cristãos é essa, da escravidão do pecado para a vida na graça. Né? E a experiência da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós vivemos de modo muito intenso essa espiritualidade, porque nós acreditamos que já podemos fazer pequenas passagens nesta vida, não é? De uma vida, vamos dizer assim, de uma situação de vida mais feliz, de uma situação de vida mais triste para uma vida mais feliz, mais alegre, mais plena. Somos quantos cristãos no mundo, Frei? Nós somos, olha, 1.200.000.000 de cristãos católicos. É muita gente, sim, que professa a fé cristã católica. E também existem depois os demais grupos cristãos, né? E eu acredito que o número de cristãos no mundo todo chega a torno dos 2 bilhões de cristãos. Então, e eu acho que é importante, né? Porque quando a gente fala em Páscoa, né? A gente pensa logo em ovos de Páscoa e nós esquecemos, não é? Da figura principal, não é? Olha, é um período difícil que atravessamos onde muitas vezes essas festas religiosas, elas vão tendo essa conotação comercial. E a gente acaba perdendo o essencial, que é do encontro familiar, o encontro com os amigos, e nós vamos nos preparando da seguinte forma, procurando sempre consumir os ovos de Páscoa, preparar as crianças, ou até mesmo a própria família, mas não nesse espírito consumista, mas buscando o que é de essencial na Páscoa, que é verdadeiramente este encontro em família para celebrar com alegria a nossa fé cristã. Cristo ressuscitou, não somos mais escravos.
nem do pecado, nem da infelicidade. É importante também nós falarmos, não é? Porque assim, existem muitos rituais e muitas coisas que sempre foram feitas e que hoje em dia muitas vezes não são mais feitas, né? Como, por exemplo, não se comer a carne na Sexta-feira Santa. Como é que o senhor vê essas questões? Ainda continua sendo um preceito religioso. Nós chamamos de abstinência e jejum. A igreja pede para que se observe a quarta-feira do tempo quaresmal, a quarta-feira e a sexta-feira como um período de abstinência e jejum. O que é abstinência? Abstinência, eu me abstenho ao longo dos 40 dias de alguma coisa que eu gosto e depois eu vou reverter isso em solidariedade. Por exemplo, me abstenho da carne ao longo, observando a quarta e a sexta-feira. Todas as quartas e sextas-feiras nesses 40 dias. Me abstenho da carne. Não vou comer carne vermelha. Depois, o que eu faço? Eu vou reverter isso em benefício, sobretudo para alguém carente. Ou seja, eu não somente deixei de comer, mas eu vou ter um gesto solidário, um gesto cristão, com a minha abstinência. Agora, a observância do jejum já é uma observância mais espiritual. Eu deixo de praticar, por exemplo, a alimentação na sexta-feira e às quartas e sextas-feiras. Eu não vou me alimentar, eu vou passar a pão e água, outros tomam somente água ao longo do dia e depois das 18 horas então vão se alimentar. Isso é a observância do jejum. A igreja recomenda e até mesmo na própria liturgia a gente orienta o povo a observar a quarta e a sexta-feira. Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, a região vive um boom imobiliário e muitos desses empreendimentos, eles são considerados hoje sustentáveis. Por que eles recebem este nome? Mônica, hoje em dia a questão da sustentabilidade, do reaproveitamento é cada vez mais utilizado nas construções. A gente pode chamar o edifício dessa maneira porque, na verdade, há um reaproveitamento da água, por exemplo, água de chuva, já se faz todo o mecanismo para o aproveitamento, por exemplo, para jardinagem, para lavagem de áreas comuns, mas tudo isso de maneira previamente aprovada, por exemplo, perante a companhia de água. Sim. Outras situações de reaproveitamento também são levadas em consideração e até de melhor utilização das áreas coletivas. Uma grande tendência que nós temos percebido nos empreendimentos é o fato de que, por exemplo, não existe mais as zeladorias nesses locais. Porque hoje o padrão é de que o zelador, o funcionário que trabalha no condomínio, ele não necessita dessa moradia. E é mais uma área que acaba sendo utilizada para todos, né? Claro, isso é importante. E não acarreta maiores despesas quando você tem a zeladoria. Enfim, esse aproveitamento melhor dos espaços, o aproveitamento da individualização de água, da própria questão do reaproveitamento da água, enfim, você tem várias coisas tecnologias que você aplica hoje nas construções que tornam o edifício mais inteligente e até, em alguns casos, chamado de condomínio verde, né? Porque sim, hoje em dia a gente tem que pensar no planeta, não adianta. É verdade, você não tem mais, inclusive o tipo de material utilizado, ele já não é o mesmo padrão de 20 anos atrás. Então, isso é importante para que se tenha melhor custo-benefício dentro do edifício. As áreas são um pouco menores muitas vezes, mas na verdade também as pessoas mudaram, né? Ninguém fica mais muito tempo dentro de casa. Então, verdade. Você tem que mudar a concepção para poder acomodar essas situações. Até semana que vem. Muito obrigada. Até semana que vem, Mônica. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas.
Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284-9714. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.